E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Em Gênesis 15, vamos fazer a primeira leitura, Gênesis 15. Eu quero que você preste bastante atenção nas leituras e na mensagem de um modo geral, para que você entenda que tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tudo o que Ele faz com um propósito. Diga comigo, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. E quando nós entendemos os propósitos de Deus, nós caminhamos na direção certa, dando condições a Deus de cumprir com a sua palavra, de cumprir com o seu propósito em nossas vidas. E a mensagem de hoje, ela é bastante forte, muito forte para quem quer mais da vida, para quem quer muito mais da vida, para quem quer realmente que Deus o honre de forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Então eu começo essa leitura em Gênesis 15, 13, que diz assim: Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas, diga comigo, eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, diga comigo com muita força, diga, sairão com muitos bens. Grave essa palavra, sairão com muitos bens. Sairão com muitos bens. Vamos lá, segue a leitura. Pode passar. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Pode passar. Provérbios 13, 22, diga comigo em voz alta, diga comigo, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Diga em voz alta, por favor, diga mais, a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Não o bom segundo os padrões do mundo. Não o bom segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador, diga comigo, é armazenada. Outra tradução, talvez se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, você vai ler depositada para o justo. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Passa. Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, repita comigo, onde estiver o seu tesouro, aí também
estará o seu coração. Quando Deus, a primeira leitura que nós fizemos, quando Deus levou José para o Egito, Ele levou com um propósito. Depois, posteriormente, Jacó e seus filhos, ali, a nação de Israel, iria para o Egito. E tinha um propósito. Quando Deus levou José para o Egito, Israel para o Egito, havia não só um propósito espiritual, mas havia um propósito, através de José e através do povo de Israel, o Egito cresceu extraordinariamente dentro desses 400 anos. O Egito enriqueceu extraordinariamente dentro desses 400 anos. E tinha um propósito. Quando eles saíssem daquele ponto, quando eles saíssem daquela fase, daquele período de escravidão, para construir um tabernáculo para o Senhor, que esse era o propósito. Tanto é que o Senhor disse: deixe meu povo ir para me adorar, dizia a Faraó, deixe o meu povo ir me adorar. Então Deus queria que o seu povo construísse um tabernáculo. Os 400 anos, na saída dos 400 anos, as pragas do Egito foi para que o Senhor fizesse com que Faraó entregasse todos os bens e riquezas para Israel. Israel, da noite para o dia, os escravos, um povo que era escravo, da noite para o dia se tornaram multimilionários. Da noite para o dia, aqueles que eram simplesmente escravos se tornaram multimilionários. Tinha um propósito. Tinha um propósito, como na nossa vida tem um propósito. Deixa eu seguir a leitura aqui, eu sigo o raciocínio. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira e de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão, diga comigo, e farão um santuário para mim, diga, e eu habitarei no meio deles. Farão um santuário, diga a eles que me tragam. Primeiro, Deus não permitiu que eles saíssem de mãos vazias. Tinha um propósito, tanto a escravidão como tudo que eles fizeram e tudo que eles construíram no Egito. Toda a riqueza que eles produziram no Egito, porque mais tarde aquela riqueza viria para as mãos deles. Mais tarde o Senhor tiraria dos egípcios e colocaria nas mãos deles. Mas tinha um propósito, porque o Senhor queria que este povo construísse para o Senhor um santuário, para que Deus habitasse no meio deles. O que não muda hoje. Façam tudo o que eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Pode passar. Hebreus 8:1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E diga comigo, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Como existe um santuário nos céus, o Senhor
determinou que fosse feito um santuário como uma réplica do santuário que há nos céus, para que o povo o adorasse, para que Deus estivesse no meio do povo. Onde está o problema? O problema é que o povo saiu com muito ouro, com muita prata, extremamente abençoados para servir e construir um santuário ao Senhor. E o que eles fizeram? Eles caminharam, pararam no Monte Sinai. Quando Moisés subiu para receber de Deus as tábuas, os 10 mandamentos, o povo achou que ele estava demorando, e aí o que começaram a fazer? Um bezerro de ouro. Todo o recurso para construir, ou toda aquela bênção em abundância que o Senhor colocou nas mãos deles, para que eles construíssem um tabernáculo para adoração ao Senhor, para que eles servissem ao Senhor, eles construíram um objeto de idolatria. Usaram de forma errada. Não foi para aquele propósito, e sim para o propósito que Deus tinha com eles. O que muda hoje? Nada, é a mesma coisa. Deus tem os mesmos propósitos, os mesmos. Deus derrama sobre a vida do seu povo, deseja derramar da mesma abundância, da mesma grandeza, da mesma prosperidade, sim, mas com um propósito. Tudo tem um propósito. E quando a pessoa não entende isso, ele não entende e não entra, ele precisa entender que a prioridade dele é Deus, que Deus vai usá-lo de forma extraordinária, que Deus vai colocar nas mãos dele de forma extraordinária, mas que para que Deus seja a sua prioridade, para que os propósitos de Deus sejam também a sua prioridade, para que Deus possa derramar cada vez mais e estar no meio, ou no nosso meio, cada vez mais. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam isso. Muitas pessoas pegam de tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida e fazem dela um objeto de idolatria. Fazem dela algo para si, simplesmente. Somente pensando em si. E infelizmente por isso muitas pessoas não têm dado condições a Deus de levá-los a um nível muito superior, a um lugar muito superior, que é o que Deus tem. Vamos seguir a leitura aqui. Êxodo 12:35. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam, diga comigo, que lhes davam o que pediam. Assim, diga comigo, eles, o que está escrito ali? Despojaram os egípcios. Todo o sofrimento de 400 anos foi recompensado de uma só vez. Todo o sofrimento, toda a dor de 400 anos, tudo que eles trabalharam para os egípcios, vieram para as mãos deles em abundância, com um propósito, para um propósito, que eles construíssem um tabernáculo para o Senhor, para que o Senhor habitasse no meio deles, para que o Senhor estivesse no meio deles. Êxodo 32:1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós, diga comigo, deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro e de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos para mim.
E todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo, diga comigo, num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quem os tirou do Egito? Deus. Quem os abençoou? Quem colocou toda aquela prosperidade nas suas mãos? Quem fez deles homens extremamente ricos, milionários do dia para a noite? Porque o texto diz que eles despojaram, e o Egito era a maior potência na época. O Egito era a maior potência que existia na época, era o celeiro do mundo na época. Lembra da visão que Deus deu a José? E José, 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras, aonde quem quisesse comprar comida tinha que comprar com José. Todo o dinheiro, não só do Egito, todo o dinheiro de todas as nações vieram para as mãos de José, veio para o Egito. Quando acabou o dinheiro, então o que você tem? Nós temos rebanhos, então me deu o rebanho, a troca de comida. Todos os rebanhos vieram para ele. Quando acabou os rebanhos, o que vocês têm? Não temos mais nada, então trabalhe para mim. Se tornaram uma nação, uma superpotência. E aí, quanto acumularam, quantas construções extraordinárias realizaram dentro desses 400 anos? Para o quê? Para que depois viesse e colocasse nas mãos de Israel. Eles não sairiam de mãos banando, sairiam com as mãos cheias, como aconteceu. Para que construísse um tabernáculo para o Senhor. Para que Deus estivesse no meio deles, para que eles adorassem a Deus, servissem a Deus. Mas o que eles fizeram? Saíram na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, pegaram dos brincos, do ouro que Deus confiou nas mãos deles e foram construir um ídolo. Diga comigo, um ídolo. Sofreram as consequências? Sofreram. Quem fez isso sofreu? Sofreu. Porque sempre tem aqueles que se contaminam e tem aqueles que não se contaminam. Sempre tem, sempre teve e sempre terá. Vamos lá. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça porque... Repita essa palavra comigo, desça. Porque... O que está escrito ali? Você vê que Deus não chama de meu povo quando está em desobediência. O seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Quando está em obediência é o meu povo. Quando está em desobediência é o seu povo. O seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo, diga comigo, se desviaram daquilo que lhes ordenei. Diga aí, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Pode passar. Ageu 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu.
Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde, diga comigo, os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, diga comigo em voz alta, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Quer dizer, não sou eu, olha onde as suas escolhas, onde os seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Mais uma vez, na época do profeta Ageu, mais uma vez, Deus abençoou usando Ciro para poder prover recursos, transferência de riquezas, mas ao invés deles pegarem aquela riqueza e construir o templo, está no propósito de Deus, priorizar a Deus, eles estavam priorizando os seus próprios planos, projetos, priorizando os seus desejos, construindo suas próprias casas, e na verdade era muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício, e praticamente nada de resultado. Praticamente nada de resultado. Por quê? Vejam onde vossos caminhos os levaram. Porque Deus traz essa mensagem a nós. E eu quero que isso entre dentro de você. Porque Deus não tem, primeiro ponto, com Deus não tem crise, independente do que o país, do que a nação vive. É importante que você entenda isso, não existe crise no reino. Deus prospera quem Ele quer, Deus tira de onde Ele quer, Ele derrama chuva onde Ele quer, Ele derrama sol aonde Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Mas o que acontece, que não é diferente do que tem acontecido ao longo da história, e eu tenho mais para ler, não é diferente do que vem acontecendo ao longo da história. Observe que lá no Egito, no Êxodo, qual era o problema? Ao invés deles priorizarem a Deus, ao invés deles usarem todos os recursos que Deus estava confiando nas mãos deles, para fazer aquilo que Deus mandou, para construir o santuário do Senhor, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, e de onde havia vindo aquele, viria muito mais, então eles resolvem fazer um ídolo, e não um tabernáculo. Diga comigo, fazer um ídolo, e não um tabernáculo. Diga mais uma vez, fazer um ídolo, e não um tabernáculo. Fazer uma idolatria e não um lugar de adoração. Uma idolatria e não um lugar de adoração. Como muitas pessoas fazem com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Deus não se torna mais a prioridade da vida da pessoa, Deus não está mais em primeiro lugar na vida da pessoa, a pessoa acaba adorando mais ao que tem do que ao próprio Deus, priorizando mais os seus próprios interesses do que o interesse do próprio Deus. Em Ageu, a mesma coisa. Olha, vocês têm plantado muito e não colhem. Colhem muito pouco. Vocês comem, não se saciam, bebem, não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Subam. Volta o anterior, por favor. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês recebem salário e recebem um saco furado, entra por cima e sai por baixo. Vocês não conseguem reter, não conseguem prosperar. Por quê? Vejam onde vossos caminhos os levaram. 8. Subam ao monte para trazer madeira e construam um templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Faça um tabernáculo, faça um templo para mim. Se preocupe mais em me adorar. Se preocupe mais, sabe por quê? Olha a sequência disso. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria
casa, seus próprios interesses, seus próprios planos, suas próprias vontades, né? Vocês não estão preocupados em me servir, vocês não estão preocupados em me priorizar, vocês não estão preocupados em dar a mim em primeiro lugar, vocês estão preocupados simplesmente com o que vocês querem. E por isso que o que vocês querem não chega. Por isso que aquilo que vocês têm feito tanto esforço não chega. Porque vocês estão priorizando mais, estão fazendo ídolos para vocês, do que construindo um tabernáculo para mim. Passa, por favor. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Mas nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens, o gado, diga comigo, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Por quê? Porque hoje o princípio é o mesmo, o propósito é o mesmo. Não mudou. E muitas vezes nós, quando deveríamos nos preocupar em adorar a Deus, priorizar a Deus, dizer a Deus, Senhor, eis-me aqui construindo um santuário para o Senhor, construindo um tabernáculo, um templo para o Senhor, um lugar para que o Senhor seja adorado, glorificado. Muitos têm construído um ídolo. Muitos têm feito das suas próprias bênçãos um ídolo, a sua prioridade. Muitos não entenderam que o propósito maior na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é adorar ao Senhor, é construir o seu tabernáculo. Assim como há um nos céus, Deus quer estar no nosso meio. Deus quer estar na sua vida, na sua casa. Nós hoje somos um templo. A Bíblia diz, não sabeis que vós sois templos do Espírito? E que o Espírito habita em vós? Então, a minha vida tem glorificado a Deus? Eu tenho glorificado a Deus com os meus recursos, com a minha força, com o meu tempo, com todos os recursos que Deus tem confiado nas minhas mãos? Quantas pessoas estão vivendo isso aqui? Olha para tanto e alcança tão pouco. Até recebe salário. E não é ruim, não é mal, mas entra num saco furado. E aí muita gente diz assim, Senhor, mas por que, meu Deus? Por quê? E o Senhor diz, olha onde os seus caminhos, as vossas escolhas têm te levado. Eu tenho te abençoado para você construir um templo para mim. Eu tenho te abençoado para que você construa um tabernáculo, para que eu esteja no meio de vocês. Eu quero ser adorado. A exemplo do Egito, o Egito nunca foi aquela grande potência. Foi quando Deus levou um homem de Deus para lá. Aí transformou o Egito numa grande potência. E quando levou o povo para lá, também tinha um propósito. Mas tudo aquilo também que o povo construísse, tudo o que o povo passou lá, eles seriam restituídos. Eles não sairiam daquela escravidão de mãos abanando, de mãos vazias. Quantas vezes nós escutamos, pessoas, por isso que nós temos que aprender a confiar em Deus. Palavra de segunda-feira, ser fiéis a Deus e sempre carregar com você o versículo de Romanos 8, 28. Diga comigo, em todas as coisas sabemos, aliás, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, mas a Bíblia diz também que quem ama a Deus, quem diz que o ama, mas não obedece, a Bíblia diz que é mentiroso. Porque a gente prova que a gente o ama com as nossas atitudes, não com palavras. Então, todas as coisas, quantas pessoas nós vemos que
já testemunhos, né? Às vezes a pessoa passa um período tão difícil, mas passa na fidelidade. Ele passa um período de luta, de batalha, mas na fidelidade. E Deus reverte toda aquela situação de forma favorável. Deus honra. Vou ver se eu pego um testemunho a semana que vem, você vai escutar que coisa bacana. Como tem outros testemunhos, né? Como tem aqui dentro da igreja de pessoas que hoje são empresários e dono do lugar que trabalhava, né? Eu tenho um testemunho para a semana passada de uma dívida de 1 milhão para comprar um apartamento de 1 milhão agora. Então, quantas coisas, mas na fidelidade, você passando pelos processos e honrando a Deus, priorizando a Deus, né? Honrando, servindo ao Senhor, dando prioridade a Deus, não só com tudo que Deus tem lhe proporcionado, é seus recursos, é sua força, é o seu tempo, é sua saúde, priorizando, colocando, eis-me aqui como um servo, eis-me aqui para te servir, Senhor, eis-me aqui como um instrumento, eis-me aqui, Senhor, para construir um tabernáculo para o Senhor aqui na terra como há nos céus, um lugar de adoração. Passa a leitura, por favor. 1 Crônicas 17:1. Diga comigo, o rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Ele se incomodou. Olha aí, quando a gente vê todo o crescimento de Davi, toda a grandeza que Deus derramou sobre a vida de Davi, é por causa do espírito, do coração. Ele se incomodou porque eu estou aqui morando em um palácio maravilhoso de cedro, enquanto a arca do Senhor, que era símbolo da presença, da aliança do Senhor, né? Era a aliança, o símbolo da presença do Senhor, está morando numa simples tenda. Não, isso não está certo. Passa. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades, Salmo 32:1, que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Olha que coisa linda. Por isso, ali, o templo de Salomão foi ideia de Davi. A construção do mega templo de Salomão foi ideia de Davi, e toda a preparação feita por Davi, porque ele não aceitava que ele morasse num grande palácio, que ele estivesse num lugar maravilhoso, enquanto o Senhor não tinha um local de habitação adequado. Um templo maravilhoso foi quando ele decidiu construir um belo templo para o Senhor. Esse espírito é o espírito que deve estar em nós. Porque não muda, o princípio é o mesmo. É a mesma coisa. O que acontece hoje? Hoje as pessoas não priorizam a Deus, não têm esse amor ardendo que chega a incomodar. Não, o que eu posso fazer de melhor para o Senhor? Deus tem me abençoado tanto e quer me abençoar muito mais, eu sei. Mas muitas pessoas, ao invés de construir um templo, um tabernáculo, constroem um ídolo. Um ídolo. A casa pode ser um ídolo, a empresa pode ser um ídolo, os recursos que Deus coloca, Ele utiliza tudo, esbanja. Mas quando se fala em fidelidade para com Deus, dízimos, ofertas, um voto, já é aquela luta, aquele sacrifício, não tem. Ele é capaz de fazer um financiamento para ele, coisa louca, vai embora. Mas se falar numa oferta para o Senhor, não tem. Está errado o pensamento. O espírito, a mentalidade está errada. Porque o que Deus busca? Homens fiéis. Homens
que fazem da sua vida um tabernáculo para o Senhor, que estão preocupadas. Espera aí, eu tenho feito por mim, Deus tem feito por mim, mas o que eu posso fazer como esse espírito aqui? Espera aí, não está certo. Eu estou morando em palácio, aquilo incomodou ele. Você vê que espírito? Aquilo incomodou. Eu não tenho poupado recursos para mim, mas para o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor, não. Pode parecer uma palavra, ô bispo, eu não gostaria, querido. O Senhor não mudo. É o mesmo princípio de fidelidade. O bispo, não é o que eu precisava ouvir. Sim, é o que nós precisamos ouvir. Se nós queremos sair do nível que estamos, nós precisamos entender, ou nós colocamos Deus em primeiro lugar, não só de boca, mas com todos os nossos recursos, ou nós não saímos do lugar. Aí vem essa palavra, veja aonde os seus caminhos os levaram. Veja aonde as vossas escolhas têm o levado, o conduzido. Vocês olham para tantas coisas, vocês almejam tantas coisas, vocês desejam tantas coisas e não alcançam nada. O pouco que vem, o pouco que vem, dissipa como um sopro. Passa, por favor. Terminou? O que nós precisamos? A mesma coisa. Assim como no tempo de Herodes também, já no tempo de Cristo, também Herodes foi transferência de recurso para levantar novamente o tabernáculo do Senhor, para a reconstrução do templo do Senhor. Em todo o tempo, em toda a história, Deus proveu recursos. E quanto mais nós entendemos isso, quanto mais que tudo que Deus, será que o mesmo Deus que fez de escravos dormiram escravos, no outro dia já saíam como multimilionários? De escravos a multimilionários. É o mesmo princípio. É o mesmo Deus que pode transformar a vida de uma pessoa completamente. É por isso que toda fidelidade começa onde estamos. Se nós não entendermos que tudo que Deus tem derramado sobre nós é para que nós possamos construir um tabernáculo para Ele e não um ídolo, um tabernáculo e não um ídolo, um lugar de adoração e não de idolatria, nós não saímos do lugar. Eu sou um templo do Espírito. Você é templo do Espírito. Hoje a obra do Senhor está aí, ela não para. Ou nós fazemos parte dela ou nós estamos fora dela. Em toda a história houve o povo separado. Diga comigo, em toda a história existiu o povo separado. O povo santo que servia ao Senhor não só com seus recursos, mas com sua vida, em toda a história. E agora é a nossa história, é o nosso tempo. A mesma coisa acontece de geração em geração. E nós precisamos entender que, para que Deus realmente cumpra em nossas vidas, nos honre de forma surpreendente, poderosa, milagrosa, sobrenatural, que possa fazer como fez no tempo da escravidão do Egito, que possa fazer como no tempo de Ageu, mudando a história, nós precisamos entender o mesmo princípio, que toda a bênção, todos os nossos recursos, é para a construção de um tabernáculo, e não de um ídolo. E Ele provê recursos. Você vê que eles não tinham nada,
e Deus abençoou. Quando Deus colocou nas mãos dele, o que eles fizeram? Caminharam, já cheio de ouro, de prata e etc. Está demorando. Construa um Deus para nós. E aí, usaram aquele recurso, aquela riqueza, para construir um ídolo. Deus nos abençoa hoje? Sim. Deus nos prospera hoje? Sim. Para o quê? Para construir um ídolo? Ou para construir um tabernáculo? Está entendendo? Quem está entendendo, por favor? Para construir um ídolo ou para construir um tabernáculo para o Senhor? Se eu seguisse a leitura de Ageu, você veria, né? O povo estava gemendo, olhando para muito e não conquistando nada, né? Até produzia, recebia salário, mas recebia num saco furado. Mas lá na frente eles entenderam. Eles entenderam e voltaram à posição. Foram 16 anos jogados fora aqui. 16 anos priorizando coisas erradas. E eram para estar lá na frente. E você vê que Deus sempre cobra isso. O que Deus cobra do seu povo em toda a história, você está acompanhando a leitura comigo? O que Deus cobra do seu povo? Priorizá-lo. Mateus 6,33. Priorizá-lo. Colocá-lo em primeiro lugar. Não somente com seus recursos. Todos eles. Não é com os recursos financeiros. Todos. Todos. E os recursos financeiros. Até porque mostra lá, no Egito, eram escravos e de escravos multimilionários, da noite para o dia. Só que era para construir um tabernáculo, e não um ídolo. E eles fizeram o quê? Ao invés de construir o tabernáculo, fizeram o quê? Construíram um ídolo. Sofreram as consequências? Sim. Muitos pagaram de forma trágica, pagaram. Por escolhas. A mesma coisa hoje. Deus quer te abençoar, Deus quer te promover, Deus quer te honrar, mas é preciso que você entenda esse princípio. É preciso que isso entre dentro de você. Deus pode transformar a vida de uma pessoa de escravo a alguém extraordinariamente grande, próspero? Pode. Mas que o mesmo sentimento que nós vimos em Davi esteja em cada um de nós. Como eu posso, está aqui a minha inquietação, como eu posso habitar em palácio enquanto o templo do Senhor, a arca do Senhor está em tenda? Espera aí, você vê? É o mesmo princípio. Deus tem me abençoado tanto, mas o que eu tenho feito pela obra? Deus tem me honrado tanto, mas o que eu tenho feito pela obra do Senhor? E o que eu posso fazer pela obra do Senhor? O meu carro não é só para o meu lazer e meu passeio. Quantas pessoas já fizeram tantas promessas, né? Que quando Deus o abençoasse, desse o carro, que ele ia utilizar, que ele estaria mais na casa do Senhor, que ele ia trazer pessoas para a igreja, que ele ia... A sua casa não é simplesmente para churrasquinho e festa. Deveria ser para culto também. Deveria para ser um culto de ação de graça, convidar a família, convidar o pessoal. Pode convidar para um almoço, para um jantar, mas convide para falar de Jesus, para louvar o Senhor e agradecer a Deus por todo o bem que Deus tem feito na sua vida. Tem tantas coisas. Às vezes, né, a gente pensa assim, não, mas minhas despesas são tão altas, meus compromissos tão altos. Espera aí, Deus tem colocado nas tuas mãos para qual propósito? É só para o teu? Você acha que é só para você? Esse é o erro. Não, Deus faz de você um canal. Deus faz você um instrumento. Quando Deus colocou na mão de Israel, é para que eles construíssem, fosse um povo separado, um povo santo, e construísse para o Senhor um tabernáculo. Tinha todo um propósito. No livro de Ageu, a mesma coisa. Tinha todo um propósito. E Deus sempre proveu recursos. Sempre proveu, sempre fez transferência de riquezas.
No tempo de Ageu fez Ciro transferindo a riqueza. No tempo de Herodes, Herodes transferindo a riqueza, dando recurso. No tempo de Davi, colocou coisas grandes nas mãos de Davi para que Davi construísse o templo. Porque toda a preparação e a riqueza que Salomão utilizou foi primeiro preparado por Davi. E depois ele veio e disse para Davi assim: meu filho, tudo isso que eu tenho preparado é para que você construa um santuário para o Senhor. Faça isso, é para que você construa um santuário para o Senhor. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, segure o teu propósito no seu coração. Deus quer te abençoar de forma extraordinária. Deus quer te honrar e te promover de forma extraordinária. Mas não é simplesmente para que você se exalte, apareça como bem-sucedido para a sua família, ande nos melhores carros, more nos melhores lugares da cidade. Não, não é isso. O propósito é muito maior do que esse. Muito maior do que esse. Se Deus pode tornar você grande, mais do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. Está aí a história para mostrar. Mas o que Deus busca hoje? Homens e mulheres que estão mais preocupados em construir um tabernáculo para o Senhor do que um ídolo. Levar o nome dele, ser um representante, investir no seu reino, investir com a sua vida, com seus recursos, com seu tempo, promovendo o reino, promovendo o reino, promovendo o reino, promovendo o reino. Você quer mais? Deus tem muito mais para você. Mas tem um propósito. Olhe para você e veja o pouco que Deus construiu. Deus tem confiado nas suas mãos, se você tem feito um ídolo ou se você tem feito um tabernáculo. Construído um ídolo, ele é prioridade, ele tem se tornado as primícias, ou as primícias é só de boca? Porque é muito fácil a gente dizer: Senhor, eu te amo. Ai meu Deus, como eu te amo. Mas as minhas obras, as minhas atitudes mostram algo muito distante disso. As coisas que eu priorizo mostram que isso está bem distante daquilo que sai da minha boca. Deus quer te abençoar, mas para que você construa um tabernáculo. Deus quer te abençoar, mas para que você o adore. Que a sua vida seja realmente o templo santo, o santuário. Que você viva para adorar, para glorificar, que tudo na sua vida seja para promover o nome do Senhor. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Você vê que tantas coisas têm acontecido. O Senhor tem pressa.
Talvez você tenha olhado muito, almejado tanto, 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 desejado tanto, plantado tanto, mas não colhe nada. Por quê? Porque você não construiu um templo para mim, e sim um ídolo. Você está preocupado mais com seus próprios interesses do que com os meus. Se preocupe com os meus. Se preocupe em fazer a minha vontade, me adorar, me servir, usar todos os seus recursos. E eu vou te abençoar. Lembre-se que o povo foi escravo. E da noite para o dia deixaram de ser escravo. E saíram de mãos cheias. E todo aquele sofrimento de tanto tempo foram indenizados tudo em um só dia. Toda aquela humilhação, toda a vergonha, eles foram indenizados em um só dia. Isso é para mostrar o que Deus faz. Isso é para mostrar quando Deus quer operar, Ele opera. Quando Ele quer agir, Ele age. Como muitas pessoas que a gente vê hoje, às vezes, estava lá embaixo, de repente Deus vai transformando a vida. Como eu disse, né? Tem pessoas hoje na igreja que são donas de onde um dia foi empregado. Tem pessoas hoje na igreja, como nós já ouvimos testemunhos, pessoas que hoje é dona da casa que fazia faxina. Mas tudo, o princípio é: construa um tabernáculo. Faça da sua vida um local de adoração, priorizando a Deus, decidida a investir no reino. Não se preocupar só com você e com as suas próprias vontades. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Quando você ama o que é de Deus, Deus também ama o que é seu. Quando você se doa, Deus faz de você um canal de bênção. Deus faz de você um instrumento. Pare de se preocupar tanto em que os outros vejam que você é bem-sucedido ou não, e se preocupem em adorar a Deus. Se preocupe que Deus olhe para você e se agrade de você, se agrade da sua entrega, que você seja realmente a sua vida de um modo geral, seja um tabernáculo vivo para o Senhor, um templo do Senhor, para adoração. Que essa mesma inquietação que esteve dentro de Davi esteja em você. E observe o quanto Davi, que era só um garotinho, pastorzinho de ovelha, o quanto cresceu, o quanto avançou, o quanto enriqueceu, o quanto prosperou, o quanto avançou de forma surpreendente, poderosa e sobrenatural, mas justamente por entender e se colocar no propósito de Deus, amar a Deus e priorizar a Deus, se preocupar mais com a vontade de Deus do que com a sua própria. Fale com Deus, porque Deus está falando com você.